Bom dia a todos. É uma felicidade estar aqui novamente. A minha vontade está todo domingo aqui, mas é que aí fica difícil, meu alvará também não permite. Mas saiba que eu estou todos os domingos de coração aqui, porque eu lembro que vocês estão aqui, aí a minha vontade era de estar. Hoje é um dia especial, né? Especial para o nosso país. Graças a Deus esse dia chegou. Que seja decidido conforme a vontade do Pai. E é uma experiência para nós que estudamos a doutrina e que estamos em contato em muitas casas espíritas com os nossos amigos que se dizem espírita e nesse momento alguns não passaram no teste. Por quê? O espírita é aquele que segue tranquilo, que segue confiante. Tá todo mundo desesperado. Sabe aquela tecla que tem no celular, modo avião? Tá todo mundo no modo desespero. E o espírita tá tranquilo. E aí eles nos perguntam, mas vocês não têm partido? Vocês não têm ideologia? Temos. É nossa. E nós respeitamos a dos demais. Embora não sejamos respeitados. E aonde quer que a gente vá, sempre tem aquele a cutucar, né? E aí? Ai, que desespero, o que será que vai acontecer? Ai, se aquele homem ganhar, né? E aí eu fazia a seguinte pergunta para sair dessa saia justa, porque eu não queria perder a amizade de ninguém por uma questão dessa. Embora seja muito importante, a amizade, o amor construído é maior, é mais importante que qualquer outra questão. Então eu dizia assim: você acredita em Deus? Ah, acredito. Eu falei, e você lembra daquela passagem que diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja com a permissão do Pai? Aí a pessoa já se aquietava e a questão deixava de prolongar. Então nós estamos sendo testados há muito tempo. E cada vez em uma onda mais forte que parece que quer nos derrubar, né? Então, nós passamos pela pandemia, sobrevivemos. Aí vem essa questão tão importante quanto, e aí, mais uma vez, somos colocados à prova, para não perdermos a nossa sanidade, a nossa tranquilidade. Ela é muito importante. Nós que estudamos sabemos que todas as doenças se iniciam no espírito. Todas as doenças. O pensamento cria a vida que nós levamos. Ah, mas eu nunca tive pensamentos ruins nessa vida, mas nós somos herdeiros de outras existências, né? Nós sabemos, embora a palestra não se trate de reencarnação, mas há cinco questões que nós teremos que nos ater com ela. Né? Adriano já deve ter escutado eu falar, mas vai ter que ouvir de novo. A primeira é que a vida continua, essa é uma constatação que nós teremos a certeza. Todos iremos morrer e constataremos que a vida continua. A segunda constatação, que nós não fomos tão bons quanto nós imaginávamos. Então, chegando lá, nós vamos ter essa infeliz surpresa. A gente não era aqueles anjinhos, aquelas pessoas boas. A terceira constatação é de que não haverá nenhum juiz para nos julgar. Seremos julgados pela nossa própria consciência e teremos que dar conta de tudo aquilo que estamos levando conosco. Duas bagagens, né? A quarta constatação. Uma bagagem de mão, como a companhia aérea, né, diz, pequena, menos de 10 quilos, olha lá se tiver 1 quilo, com todo o bem que nós fizemos. E uma outra pesada, essa pesada, né, que a companhia manda despachar, com 2 repartições.
uma com o bem que deixamos de fazer e se tornou um mal. E a outra com o mal que fizemos intencionalmente. E a quinta e última constatação é de que teremos que retornar. Teremos que pedir ao Pai misericordioso que nos dê uma oportunidade de retorno. E aí a gente volta com as bagagens. A bagagem de mão e aquela bagagem pesada. E é nessa bagagem que está todas as oportunidades na pesada do mal que deixamos, o mal que deixamos de fazer, né, o bem que deixamos de fazer e virou mal. Está lá todos os convites. Vamos na palestra, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos fazer, e a gente, não. Isso não. Hoje, sempre com desculpas. E o bem sempre nos convidando a modificar. Então, eu fico preocupada não só com o dia de hoje, mas com o pós. Porque as pessoas carregaram durante esse período muito ódio, muito rancor, muita maquerência, criaram muitos nós. E Emmanuel diz, né? Não corte onde possas desatar. Então, muitas pessoas cortaram relacionamentos por questões políticas, que vai passar, tudo vai passar. Há 2000 anos, momentos antes da prisão de Jesus, ao ser levado pelos guardas de Caifás, o sumo sacerdote de Jerusalém à época, né, que era o Caifás, o mestre repreendeu Pedro, Simão Pedro, que, na tentativa de defendê-lo, puxa a bainha da espada e fere o servo do sacerdote, decepa a orelha direita do soldado. E Jesus então ordena a Pedro: embainha sua espada. Deixarei eu de beber o cálice que meu pai me deu? E tocando a orelha, sarou. E essa passagem merece a nossa reflexão. Muitos estão embainhando as suas espadas. Estão embainhando. E nós vamos deixar de beber o cálice que o Pai reservou para nós? Nós sabemos que aquilo que nós tivermos que passar, nós iremos passar. Não é vigília, não é tentando fazer a cabeça do outro com relação às nossas ideologias. Nós temos que seguir o destino, o karma coletivo, aquilo que foi destinado ao nosso país. Mas não é o Brasil, pátria do mundo, pátria do evangelho, coração do mundo? Sim. E quem falou que viver o evangelho é fácil? É um paraíso. Não é? Jesus mesmo mostrou que viver o evangelho é pegar a cruz e ser crucificado ainda. Quantas vezes nós colocamos espadas invisíveis em riste, quando a gente aponta, faça, mude sua maneira de pensar, não é? Então, nós vivemos uma era de questionamentos, de oposições, de manifestações pessoais e coletivas que contestam o outro e tentam impor as suas verdades. Não diferente de outras épocas. Porém, o que se afirmou como verdade, tempos depois perde a sua veracidade. O que se defendeu ontem já não é mais alvo de defesa. Quem está de um lado passa para o outro. E assim, como diz o compositor, caminha a humanidade. Então, entre grandes guerras, de pequenas dissensões no dia a dia, o outro é visto como um adversário a ser combatido, no lugar de um irmão de grande jornada evolutiva. Que pena, não é? E eu ontem fui guardar esse livro que eu usei, uma palestra, e a hora que eu fui guardar, eu falei, deixa eu abrir a esmo para ver. E olha que interessante. Olha o que está escrito aqui. Francisco de Assis dizendo a um servo do pai dele. O servo estava querendo sabotar o Pedro Bernardone, porque o Pedro Bernardone era um sujeito muito difícil. Então, Francisco dá um conselho ao servo. O conselho é grande, mas tem um trecho aqui que eu acho que é oportuno. De uma hora para outra, podemos trocar de posição na vida. E quem sabe, eu não precisarei de ti
nas maiores dores, nas cruciantes provações. Então, as pessoas que estão terminando relacionamentos, né, bloqueando as pessoas por esse momento que nós estamos passando, se esquecem que a qualquer momento a vida pode mudar. E a gente pode precisar exatamente daquela pessoa que nós cortamos a relação. Os bens materiais são transitórios, não tem parada certa. Quando a sua estadia começa a fazer mal ao zelador, são retirados por forças invisíveis e colocados em outras mãos, com outro destino. O nosso empenho verdadeiro deve ser o de conquistar os tesouros eternos, que anda conosco onde estivermos. E isso não é verdadeiro? O que nós vamos levar naquela mala de mão são os amigos que fizemos, as coisas boas que fizemos. E na outra vai estar todas aquelas pessoas que nós cortamos relação porque não pensávamos como nós. Aquelas pessoas que nós embaiamos a nossa espada. E Jesus, também numa outra passagem maravilhosa, ele diz a Pedro, sempre Pedro, né? Pedro, apóstolo teimoso. Pedro, que era aquele pescador rude, mas Senhor sabia que, Jesus sabia que Pedro seria a pedra angular do cristianismo. E Jesus disse a ele, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, já lhe disse que te amo. E Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Se nós realmente amamos o Senhor, Jesus e o seu Pai, nós deveríamos ser apacentadores, todos nós, e não fomentadores, e não pessoas que não só fomentam, mas cortam relação com quem não pensa como a gente. Nós precisamos lembrar que por conta desses nós que nós deixamos no passado é que nós estamos aqui, sofrendo, tentando transformar tudo em laço. Então, apacentar, no sentido evangélico, é entendido como um ato de estimular o sentimento que favorece a compreensão de laços fraternos, de humildade sincera no trato com os diferentes. Nós temos que ter todo o tato. Ah, mas eles são impositivos, eles são agressivos. Como dizia o Chico, problemas é deles, eles têm o direito de ser quem eles quiserem, mas nós, a obrigação de sermos melhores a cada dia. Porque se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as mazelas que ainda traz na alma. O esforço que faz por se modificar. Então, aos aprendizes que ainda não conhecem, é estranho, né? Por que será que Jesus perguntou 3 vezes? Será que ele não sabia o que ia no coração do Pedro? Ele sabia o que ia, mas Pedro não tinha dimensão de como é provar esse amor a Deus. Provar esse amor é difícil, porque nós somos o tempo todo colocados à prova. O tempo todo. E olha, não precisa sair para fora de casa, não. Outro dia eu perguntei dentro da minha casa, meu marido não vai assistir essa palestra. Se ele estiver assistindo, eu vou chegar em casa, vai estar de bico. Mas outro dia eu perguntei assim para ele, por que estão falando de picanha? Você não sabe por que estão falando de picanha? Eu falei, não. E aí ele me disse que tem uma questão política e que falaram sobre picanha, que as pessoas vão voltar a comer picanha se determinado candidato for vencedor. Como você não sabe? Você só fica atrás do espiritismo. Eu falei, graças a Deus. Eu tô calma, tranquila. Eu sei que a hora que isso passar, vai ter uma repercussão muito grande.
porque as pessoas estão levando seus sentimentos ao ápice, seus pensamentos, e isso vai ter uma repercussão. O nosso organismo, ele precisa desaguar todas essas emoções em algum lugar. E aí vocês vão me dizer quantas e quantas doenças não vão surgir após esse período. Porque para onde vai tudo isso que foi represado, que foi levado? Porque por mais que o outro exploda e brigue, isso também deságua no organismo. E depois, como vai ser? Então, ovelhas, se preparem para apacentar esses corações, porque vai ter muita gente doente, necessitada do nosso carinho, do nosso equilíbrio, de tudo aquilo que nós mantivemos. Como dizia minha avó, independente de quem ganhar, se a gente não levantar e fazer a nossa parte, não vai, nada vai mudar. Não é porque A ou B vai ganhar que a nossa vida vai mudar. Nós vamos continuar no nosso cotidiano fazendo a nossa parte. A gente vai lá, vota, é a nossa parte, a nossa contribuição. Mas mais do que isso, nós não podemos fazer. Aquilo que nós tivermos que viver, nós iremos viver. A minha avó nasceu em 1909, passou pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, pela quebra da Bolsa de Valores, pelas pandemias, pela febre espanhola, pela praga dos gafanhotos, e ela falava pela caristia, ela falava tanta coisa. Morreu com 103 anos, lúcida, morreu de idade. Morreu porque tinha muita idade, mas tranquila e serena. E isso que é importante, o equilíbrio. Quando a gente mantém o equilíbrio, o corpo colabora. Quando nós somos um poço de emoções desenfreadas, isso vai ter repercussão. E aí depois as pessoas falam, mas eu não fiz nada para ninguém, não fiz mal para ninguém. Fez mal para você. Você foi o maior prejudicado. Então, gente, é necessário, mais do que nunca, que a gente coloque o evangelho em prática. Que nós coloquemos a paciência, o amor, o perdão. O outro, deixa ele gritando, ele fazendo o que ele quer fazer. Então, meu marido falou assim, você só fica atrás disso. Falei, graças a Deus, porque eu tô serena, tô calma, tô tranquila, independente de quem vai ganhar, eu vou me submeter. É a vontade do Pai. Quando a gente pediu aquela oportunidade reencarnatória, dentro dela estava um kit, né? Ah, olha, tem sim, tem uma oportunidade para você, fulano vai ser sua mãe, aceitou ser sua mãe, fulano seu pai, a família tal lá, sabe aquelas pessoas que você brigava, que você criou os nozinhos lá, vai estar todo junto, você aceita? Ó, eu aceito, agora eu sou diferente, né? Lá a gente lá do outro lado, tendo uma visão ampla, né? Não, eu aceito. Dentro desse pacote, dessas pessoas bacanas, né? Que vão nos aceitar de volta, tem também o país, o clima. Ó, mas é lá no Brasil, tá? Não vai ser mais na Europa, não. Agora, no Brasil tem dengue, no Brasil tem. É um kit, gente, vem tudo junto. É igual quando você vai no balcão da McDonald's. Você quer só um lanche, você quer o combo? Ah, eu quero o combo, né? Mais vantajoso. Então você já pede tudo aquilo. Não, olha, mas o país é difícil. Ah, mas não é o coração do mundo, pátria do evangelho? É, você não sabe? É sim. Então nós aceitamos tudo isso. E agora nos cabe ser resignados, passar. Ah, mas não, a gente não tem que lutar? Vamos às urnas. Quem já foi, já fez a sua parte. É só isso, mais nada. E o nosso papel, depois de cumprir o nosso dever cívico, é apacentar esses corações. Vocês imaginem que hoje eu tenho uma palestra às 7 horas da noite. Não sei quem vai. Talvez os espíritos irão, né? Nós, da equipe que organiza, e os espíritos. Peço aos meus mentores que me protejam até lá. Porque do jeito que o povo está, nós não sabemos. Esse caminhar daqui até lá, como vai ser.
Mas eu não temo, porque aquilo que eu tiver que passar, eu vou passar. As minhas preces, depois que eu aprendi de verdade a doutrina, de verdade eu não peço mais nada. Não peço. Eu peço que seja feita a vontade do Pai. Até porque a gente aprende que aquilo que a gente pede nem sempre é o melhor para a gente. Tudo que eu pedi, que eu achava que era bom, me foi negado. Porque não era bom para mim. Então hoje eu me submeto à vontade do Pai. E eu sou mais feliz. Ah, mas você não tem objetivos? Tenho. Os objetivos de ser melhor a cada dia. Esse é meu único objetivo. De fazer o meu melhor. De viver o hoje. E com certeza, quando a gente cuida primeiro do reino de Deus, tudo nos é acrescentado. Tudo, nada nos falta. Nada que é necessário nos faltará. Nós temos essa ilusão de que nós podemos mudar as coisas, mas as coisas mais importantes já estão determinadas. Bem, finalizar, tem uma passagem aqui, narrada por Emmanuel, que diz assim, que ela alerta, né, para os perigos da guerra, quando a gente abre luta contra os nossos semelhantes, quando sustentamos as contendas com o próximo. O que nós precisamos ter é ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito. Plantações de luz, de amor, no terreno de nossas almas, para que nós não sofremos desabamento e desintegração. É o que nós vamos ver. Muitos desabamentos e muitas desintegrações. Porque o nosso cérebro, ele tem, assim, se nós pudéssemos, eu vou fazer uma analogia. Você pega um botão de volume de qualquer aparelho. Então ele tem um limite. A partir do momento que ele chega naquele limite, como nós não somos um equipamento, ele não consegue retroagir, ele não volta, ele atinge aquele limite, aquele ápice, e ele fica lá. É como se fosse um estado de histeria. É por isso que não adianta você conversar com alguém sobre questão política, porque é como se ela tivesse atingido aquele volume máximo e não consegue retroceder. Então não adianta você pôr argumentos. A pessoa, ela entrou num estado de histeria. E a histeria, ela é uma doença psíquica que vai ter repercussões. Então, não é só falando bonitinho. Se você for procurar lá na ciência, o que eu estou dizendo é, atingir um grau de histeria é difícil retornar. Talvez seja necessário remédios, porque há alteração química. A alteração química é como até você estava me contando sobre o Alzheimer, né? Todas as doenças, elas têm uma explicação, não só espiritual, como também fisiológica, a medicina também entende. Então, por isso que você fala assim, nossa, mas por que fulano é extremista? Porque ele levou o cérebro dele no ápice e não há como retornar. É como um trauma, o trauma também. Quando uma pessoa sofre um trauma, ela tem que fazer tratamento contínuo. Trauma não tem cura, ele tem controle. Às vezes, algum gatilho, alguma coisa dispara, ele volta a sentir aquelas situações. Por exemplo, alguém que foi assaltado, ela traumatiza, o cérebro dela é como se tivesse uma cicatriz ali, um problema. Então, sempre quando ela estiver em situações de perigo, é como se acendesse um alerta, é o trauma, então ela precisa controlar, ela precisa de assistência, de cuidado, de todo um arcabouço para ela conseguir conviver com aquilo, assim como a histeria. A histeria é o extremo que você levou ao seu cérebro. Então, por que o desequilíbrio, a violência, ela nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Ao alimentarmos a guerra com nossos semelhantes, com aqueles que pensam ou agem diferente de nós, perdemos-nos, esquecendo o bom combate que cabe manter em nós mesmos. Qual é o bom combate? Aquele que eu combato as minhas mazelas.
Esse é o combate que a gente deve ter. As pessoas, como elas não querem olhar para dentro, olhar para o espelho interior, elas acham, então, é assim, o rebelde sem causa, ele acha uma causa. Na verdade, esse rebelde, a causa principal dele é ele mesmo. Né? Ele só veio aqui para se reformar. Não há nenhum objetivo. Qual a razão da vida? O porquê da vida? Você pega o livro do Leon Denis, ele tem um livro só para falar do porquê da vida. Renata, você consegue resumir o porquê da vida? Consigo. O objetivo, o porquê da vida. Reforma íntima, mudança de conduta individual. Esse é o resumo todinho do livro maravilhoso do Leon Denis. Então, é o único objetivo nosso, o único combate mais importante, necessário, e o bom combate é esse. Mas como esse, né, causa dor, eu tenho que lutar contra todos aqueles instintos que eu tenho, aquele egoísmo, aquele orgulho. Como isso eu não quero, eu gosto de quem eu sou, então eu entro em outros combates, assim eu consigo falsear, esconder o combate verdadeiro que eu deveria estar lutando. É esse. Então, meus amigos, vocês amam Jesus? Então, apacente as ovelhas dele. Vocês amam Jesus? Apacentem as suas ovelhas, principalmente hoje. Na última, como se diz, apuração, tenho parentes que falavam, eu vou infartar, e eu pensava, que pena, que judiação, né? Que judiação, você está usando todo... Você não vê a pessoa usando tudo isso para se modificar. Ai, eu sou tão orgulhoso, eu estou quase infartando, porque eu sou muito orgulhoso. Você não vê isso, né? Ai, eu sou tão mal, eu estou com muita vergonha, eu vou acabar com a minha... Eu não tenho mais ânimo de viver, porque eu sou muito mal, não. Né? Então, era esse o combate, era esse o sentimento que a gente deveria ter, de muita tristeza, quando nós sentimos. Eu ainda sinto coisas que eu não gostaria e que eu escondo. E quando eu sinto, juro para vocês que eu não durmo. Quando eu fico assim pensando, falo, mas isso aí eu estou sentindo inveja. E aí aquilo é tão feio, e eu fico à noite, eu não consigo dormir, não consigo. Porque eu tento mascarar, falando, não, não é isso. No fundo é. Nós sabemos. O problema do espírito é que ele sabe dar nome e sobrenome ao que ele está sentindo. Né? Não, tem pessoas que não, elas justificam. Eu quero tal coisa ruim para o outro porque é justo, ele se justifica. Ele acha que é justo, que é correto. Nós não. Mas falta a consciência. Sim, mas todos têm. Não, mas falta acessar a consciência, né? Falta acessar. Mais um dia queiramos. A 5 constatações, a terceira, a consciência, vai ter que se ater com ela. Se você negligenciou, se você deixou para lá, não tem problema. Uma hora você vai ter que se ater com esse juiz rigoroso. Esse aí não deixa passar nada. Diz que finalizando, tinha alguém que recebeu uma intimação. E ele tinha que ir ter com o juiz. E aí ele chamou um amigo e falou, eu recebi essa intimação aqui, eu tenho que comparecer lá no tribunal. E o amigo disse assim para ele, olha, eu te ajudo a se preparar e tudo mais, mas, infelizmente, eu não posso ir com você, não, porque, esse juiz aí é complicado. Mas eu te ajudo a se arrumar, isso eu posso fazer. Aí ele falou, nossa, meu Deus, foi procurar um segundo amigo. Chegou nesse segundo amigo, esse amigo falou assim, olha, eu vou com você até, o outro vai te ajudar a você se preparar, eu vou com você até a porta. Vou até a porta do tribunal, mas eu não entro.
Não, lá é com você. E aí ele já começou a ficar mais desesperado ainda, não é? E aí ele procurou um terceiro amigo, o último que lhe restava. E esse disse assim: olha, não só vou com você, como vou te defender. E quem será que são esses amigos? Bom, o convite é a morte. Todos seremos convidados, quer queiramos, quer não, né? E chamado pela morte, o primeiro amigo são os nossos familiares, que dizem, não, eu te arrumo, eu faço tudo que é necessário, mas isso aí é você. É individual o convite. Eu não vou com você. O segundo amigo, né? Então, são as pessoas que vão participar do nosso funeral também, esses que nos ajudaram a preparar também vão até a porta do cemitério, nos deixam lá. Mas esse terceiro amigo que vai com a gente e vai nos defender, quem será que é? A nossa consciência. Ela fala, não só vou, como vou te defender. Então, que nós municiemos a nossa consciência de defesa. Que nós tenhamos condutas e atitudes que nos defenda perante o tribunal. Perante o tribunal que nós iremos passar. A nossa consciência nos defenderá ou nos acusará, ou não terá argumentos para nos defender. Então, que nós pensemos nisso e que não esqueçamos quando sair daqui. Eu amo o Senhor, então eu vou apacentar todas as ovelhas que chegarem no modo desespero. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Uma felicidade muito grande. Aqui eu não sinto nenhum temor ao falar, porque eu me sinto entre amigos. Muito obrigada.